Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre ainda análise combinatória, algumas questões do livro do Morgado ainda, tá certo? A gente provavelmente vai ficar nele até o final do curso. E hoje vamos falar sobre combinações simples. Então, o que é que diferencia algum problema que envolva, que seja de permutações para um problema que seja de combinações? É só se a ordem dos elementos que você está considerando ela é importante ou não, tá? Quando a gente fala sobre permutações, então a gente tem o que em geral? Tem 10 objetos para colocar em 10 lugares. Então importa quem é o primeiro, importa quem é o segundo, importa quem é o terceiro, importa quem é o quarto. Você permutar elementos é a mesma coisa que mudar a ordem deles, tá? Então sempre que eu falo sobre permutações, a ordem importa. No caso de permutações, eu tenho a mesma quantidade de objetos e de lugares. Se eu tivesse mais objetos do que lugares, por exemplo, de um grupo de 10 objetos, eu tinha que escolher 4, levando em consideração a ordem. Aí a gente chama que é um arranjo, tá? Mas não é necessário que tenha alguma aula específica sobre arranjos, porque nesse caso é só usar o princípio multiplicativo, tá? Teria 4 lugares, para o primeiro teria 10 escolhas, para o segundo 9, depois 8, depois 7, multiplica tudo e acabou. Então, arranjos e com as permutações, você tem diretamente aplicações do princípio multiplicativo. No caso de combinações, aí muda um pouquinho. Por quê? Porque a ordem não importa. A ordem com que você escreve os objetos não importa. Importa só quais objetos que você escolheu. É como se fosse um conjunto, né? Ao invés de ser uma sequência em que importa quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, importa quem que é o conjunto mesmo, onde, como a gente falou lá no início da disciplina, não importa a ordem com que os objetos são escritos no conjunto, só importa se o cara está no conjunto ou não, tá certo? Então, no caso das combinações, a ordem com que os elementos são escolhidos não importa, só importa se você escolhe eles ou não. Eu já fiz alguns exemplos nos vídeos do canal, que envolvem problemas em que a ordem não importa, ou seja, são problemas de combinações, mas eu resolvi eles sem falar que são problemas de combinações, tá? Eu resolvi só usando as coisas que a gente viu sobre o princípio multiplicativo, sobre permutações, tá certo? Mas eram problemas já de combinações. Vamos ver agora nessa aula alguns problemas já com isso na cabeça. Sempre que a ordem não importar, sempre que a gente lê o enunciado desse exercício e a gente interpretar que a ordem não importa, é uma combinação. Então, de alguma forma, eu tenho que descontar as diferentes ordens que os objetos que eu escolhi podem apresentar, certo? Então, vamos começar com esse primeiro exercício aqui. Tem-se, certo, 5 pontos sobre uma reta R e 8 pontos sobre uma reta R' paralela a R. Então, a gente tem uma reta R, digamos que é essa aqui, e uma outra reta paralela a ela, vamos chamar ela de R', que é essa aqui de baixo. Então, na reta de cima temos 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Na de baixo tem 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vamos lá. É, pronto, 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 pronto. Quantos quadriláteros convexos com vértices em 4 desses é, é, desses 13 pontos existem? Então vamos lá. Eu quero formar quadriláteros convexos, em primeiro lugar. Se eu for formar quadriláteros, eu não posso escolher um ponto em uma reta e, tipo, 3 pontos na outra reta, né? Se eu fizer isso, como que a figura iria ficar? Se eu escolhesse, sei lá, esse aqui em cima, esse, esse e esse. A minha figura não ia ser um quadrilátero, a minha figura seria um triângulo, certo? Da mesma maneira, eu também não posso escolher os 4 pontos na mesma reta.
porque senão não ia ficar nem um triângulo, ia ficar um segmento de reta só. Então, se eu quero que fique um, se eu quero que fique um quadrilátero depois que eu escolher, eu tenho obrigatoriamente que escolher dois pontos em uma reta e dois pontos na outra reta, tá certo? Então, tenho que escolher dois pontos em uma reta, em R, e dois em R'. Aí agora, de quantas maneiras que eu posso escolher, certo, dois pontos em R? Eu tenho 5 pontos na reta R, tenho que escolher dois. Então vamos começar fazendo como se fosse o princípio multiplicativo mesmo. Se fosse como o princípio multiplicativo em R, nessa parte aqui é em R, o meu primeiro ponto eu teria quantas opções? O segundo ponto eu teria quantas opções? Pensando que a ordem importa, tá? Pensando como se fosse o princípio multiplicativo. Como na reta R tem 5 pontos, o primeiro ponto eu posso escolher de 5 maneiras, o segundo ponto eu posso escolher de 4 maneiras. Então, ao todo, eu posso escolher, eu posso escolher dois desses pontos da reta R de 5 vezes 4 maneiras. Só que isso leva em conta quem que é o primeiro ponto e quem que é o segundo ponto. Agora, vamos pensar nesse exercício aí. A ordem importa ou não importa? Se eu escolher primeiro esse ponto aqui e depois esse ponto de cá, e sei lá, por exemplo, depois esse aqui e esse de cá, vai mudar algo se na reta R lá em cima, ao invés de eu escolher esse primeiro e esse segundo, eu escolher esse primeiro e esse segundo, vai mudar algo? O meu resultado vai mudar de alguma maneira? Vai ser alguma coisa diferente que vai dar? Não vai, né? Então só importa quais pontos que eu escolher. Não, não importa qual que eu vou escolher primeiro e qual que eu vou escolher segundo. Então a ordem não importa. Isso aí é sempre bom. É, se- se- é, é tipo, importante toda vez que você observar isso, você parar para ver qual é a estratégia que você vai usar para resolver. Então, se a ordem não importa, eu não posso resolver do jeito que eu estou fazendo. Porque assim eu levo em conta quem que é o primeiro ponto que eu escolho e quem que é o segundo ponto que eu escolho. Tá certo? Então, digamos que eu escolha primeiro esse ponto aqui que eu vou chamar de A, depois esse ponto aqui que eu vou chamar de B. Se eu escolher A primeiro e B segundo, vai dar a mesma coisa que se eu escolher B primeiro e A segundo. Ou seja, sempre que eu mudo a ordem dos pontos, eu obtenho a mesma configuração, né? Os pontos escolhidos foram os mesmos. Se eu tenho que escolher dois pontos, se eu permutar esses pontos que eu escolhi, dá a mesma configuração. Ou seja, cada uma das configurações possíveis está sendo contabilizado duas vezes. Está todo mundo de acordo com isso? Quando eu inverto a ordem dos pontos que eu escolhi, eu obtenho os mesmos, ainda os mesmos pontos escolhidos. Então, cada par de pontos está sendo contado duas vezes. Então, o número de formas que eu tenho de escolher dois da reta R não é 20, é 10. Beleza? É a metade desse valor que está aí. Não é 5 vezes 4, é 5 vezes 4 dividido por 2. Porque cada par de pontos que eu posso escolher, dessa forma, contando quem que é o primeiro e quem que é o segundo, certo? Certo? Diferenciando quem que é o primeiro e quem que é o segundo, está sendo contado duas vezes. Então, na realidade, da reta R, não é isso aqui que vai ficar. Vai ser 5 vezes 4 sobre 2. Ou sobre 2 vezes 1, né? Esse 2 vezes 1 veio de onde? Veio do 2 fatorial. De onde que veio esse 2 fatorial, afinal aí? Eu tinha que escolher 5 pontos para dois lugares, né? Sem importar a ordem. Então, inicialmente eu fiz importando a ordem, tá certo? Depois desconsiderei a ordem. Como que eu desconsidero a ordem? Se eu escolhi dois, eu posso considerar todas as permutações desses dois pontos. Isso vai me dar 2 fatorial. Ou seja, cada par de pontos está sendo contado 2 fatorial vezes. Então, eu divido por dois fatorial. Essa é a ideia geral para as combinações, certo?
tem livros que colocam uma fórmula para fazer as combinações de N objetos para N lugares. Tem uma fórmula realmente para isso. No próximo exemplo, a gente vai considerar é, que fórmula é essa. Mas para resolver algum exercício em geral, não precisa saber qual é a fórmula. É só usar essa ideia de inicialmente você faz considerando a ordem, depois você você divide por algum fatorial para desconsiderar a ordem. Tá dando para entender? Pronto. Certo. Só para a gente fixar ideias. O que eu vou escrever agora não tem a ver com a solução aqui desse exercício não, tá? Mas imagina que eu tivesse que escolher, certo? Imagina só, não é parte aí desse exercício não. Escolher três pontos da reta R', de novo, sem considerar a ordem. Então, de quantas formas que eu poderia fazer isso? Bem, eu inicio pensando que a ordem importa. Se na reta R' tem 8, para o primeiro ponto eu tenho 8 escolhas, para o segundo eu tenho 7, para o terceiro eu tenho 6. Então, se a ordem dos pontos importasse, a resposta seria 8 vezes 7 vezes 6. Só que a ordem não importa. Então, eu tenho que desconsiderar a ordem. Como que eu faço isso? Eu escolhi três pontos. Então, qualquer permutação desses três me gera os mesmos pontos escolhidos. O número de permutações desses pontos como eu escolhi, é 3, de 3 fatorial. Então, cada trio de pontos está sendo contado exatamente 3 fatorial vezes. Então, para eu saber o resultado, eu divido isso que eu tenho aqui por 3 fatorial. Então, divido aqui por 3 fatorial, certo? Então, esses dois são iguais, né? Daria 7 vezes 8, 56. Então, tá claro como é que é a ideia geral de uma combinação? Só para a gente ver como que fica a, como é que a fórmula fica. Se eu tivesse N objetos, eu não vou nem colocar a fórmula, tá? Se eu tivesse N objetos e M lugares, tá? Sem ordem, sem considerar a ordem. Aí o que é que eu faço? Eu coloco M, certo? Lugares aqui. Então aqui tem M lugares, tá? E aí vou colocando. Eu tenho N escolhas para o primeiro objeto. Primeiro eu começo fazendo como se a ordem importasse. Depois tenho N-1 para o segundo, N-2 para o terceiro, N menos é, 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 3 agora, N-4 e assim por diante, até o último, que é o que são M, né? Vai ficar N menos M mais um. E multiplico tudo isso. Só que se eu fizer assim, vai dar o número de formas que eu tenho de fazer isso, levando em conta a ordem. Como eu escolhi, certo, M objetos, então eu tenho que descontar a ordem fazendo o quê? Dividindo por M fatorial, porque eu posso permutar todos esses objetos. Oi, Júlio, pode falar. Boa noite, professor. Eu fiquei com uma dúvida agora. É porque o senhor escolheu três pontos da reta R', mas no enunciado ele disse que converte-se em quatro desses 13 pontos existentes. Foi o que eu estava dizendo. Eu disse que isso que eu estou escrevendo aqui embaixo não tem a ver com o exercício, não, tá? É só para explicar como que calcula em geral combinações. Daqui a pouco eu volto ali para o exercício, tá certo? Entendi. Obrigado, professor. Desculpa aí. Nada. Então eu divido aqui por m fatorial, certo? Tudo, tá? Então divido por m fatorial. Então fica m, m menos um, blá blá blá, até um.
Então, como que é uma dica, certo, em geral, para a gente fazer uma combinação, né, de N objetos, certo, e M lugares, que um símbolo seria esse aqui. Ou então no livro do Morgado, eles escrevem assim: eu começo olhando para o denominador e escrevo aqui embaixo o certo M fatorial, o fatorial do número de lugares que eu tenho. No numerador, eu começo com N, o número de objetos que eu tenho, e vou diminuindo de um em um, até aqui em cima ter o mesmo número de termos que tem embaixo. Embaixo tem M termos, então eu vou reduzindo aqui em cima até chegar também a M termos, da mesma forma. Então, por exemplo, só para a gente fazer aqui uma continha rapidinho, como que eu faria combinação de, sei lá, de 7 elementos para 4 lugares? Eu começo com o número de lugares e aqui embaixo coloco o fatorial do número de lugares. 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E em cima eu começo com o número de objetos, 7, e vou reduzindo ele um de cada vez, até ter em cima o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. Pronto. Então, o número de combinações de 7 elementos para 4 lugares é dado por isso aí. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Tá? Simplificando, 4 com 4, 6 com 6, dá 35. Tá certo? Então, já fiz um arrudeio muito grande. Vamos voltar aqui para a solução desse exercício, certo? Então, o que eu tenho primeiro até aqui, que eu já fiz do exercício, foi determinar o número de formas que eu tenho de escolher um par de pontos da reta R, sem considerar a ordem. De quantas formas que eu posso fazer isso, tá aqui embaixo. 5 vezes 4 sobre 2 dá 10. Da reta R', eu tenho que escolher os outros dois pontos, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho que escolher dentre 8 pontos, tenho que escolher dois, sem considerar a ordem. Por isso que é uma combinação. Então, como é que vai ficar? Bem, no denominador eu coloco o fatorial do número de lugares, do número de coisas que eu tenho que escolher. E no numerador eu começo com o total de objetos que eu tenho disponíveis, que é 8, e vou reduzindo de um em um até dar o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. Então vai dar 8 vezes 7, 56, sobre 2, 28. Ok? Ou então usa o mesmo argumento, o mesmo raciocínio que eu tinha dito antes. Inicialmente eu começo como? Escolhendo dois, levando em conta a ordem. Então, para o primeiro lugar eu teria 8 escolhas, para o segundo lugar eu teria, teria, é, teria 7 escolhas, só que isso leva em conta quem é o primeiro e quem é o segundo. Como eu escolhi um par de pontos, qualquer permutação desses dois pontos me gera os mesmos pontos. Então, certo? Cada par de pontos está sendo contado 2 vezes, 2 fatorial. Então, ao invés de eu deixar simplesmente 8 vezes 7, eu divido por 2 para desconsiderar a ordem. Daí que veio esse 8 vezes 7 sobre 2 vezes um, tá? Não terminou ainda. Por quê? Porque inicialmente, na primeira etapa, eu escolhi os dois pontos que iriam vir da reta R. Depois eu escolhi os dois pontos que iriam vir da reta R'. Existe alguma dependência entre os pontos que eu escolhi da reta R' e os pontos que eu escolhi da reta R? A, a escolha de alguma coisa dessas, ela influencia a escolha da outra reta? Não influencia, né? Não tem relação nenhuma. Eu posso fazer o que eu quiser na reta R, escolher os pontos que eu quiser, e também posso escolher os pontos que eu quiser na reta R', desde que eu escolha dois em um e dois na outra. Então foram etapas sucessivas, eu fiz uma depois da outra e independentes. O que eu fiz em uma não influenciou o que eu fiz na outra. Então, para saber o total de formas de formar esses quadriláteros, basta eu multiplicar o número de escolhas que eu tive na primeira etapa pelo número de escolhas que eu tive na segunda etapa. Ou seja, a resposta vai ser 10 da primeira etapa vezes 28 da segunda etapa, 280.
Tá certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Beleza, né? Pronto, vamos pro segundo exemplo de hoje. Pronto, em um torneio no qual cada participante enfrenta todos os demais em uma única vez, são jogadas 780 partidas. Pronto, então quantos são os participantes desse torneio? Vê que é um problema meio inverso, né? Normalmente a gente diria o quê? No torneio tem, sei lá, 15 participantes. Todos enfrentam todos os outros uma única vez. Então, qual o número de partidas do torneio? Seria normal, seria mais comum um problema assim. Aqui é o contrário, eu disse o total de partidas e perguntei quantos participantes tinha. Antes de iniciar, vê, todos os times se enfrentam apenas uma vez. Não está dizendo nada aí se tem diferença de que um time joga em casa e é outro não, tá certo? Não tem nada dizendo isso aí, certo? Poderia ser, por exemplo, em uma Copa do Mundo, por exemplo, que todos os times estão jogando em o mesmo país, campo neutro, né? Então não faz diferença quem joga em casa, não faz diferença quem joga fora. Então eu vou escolher, certo, dois times, de modo que não faz diferença quem eu escolher primeiro e quem eu escolher segundo. Por quê? Só importa que times que vão estar se enfrentando nessa partida que eu montei. Cada time enfrenta todos os outros uma vez, tá certo? Cada time enfrenta todos os outros apenas uma vez. Então, para eu formar alguma partida, eu tenho que fazer o quê? Do total de times que eu tiver, digamos, e eu tenho N equipes aí nesse torneio, eu tenho que escolher duas e a ordem não importa. Porque no problema não diz nada que me leve a entender que a ordem importa. Se ele falasse, enfrentam-se duas vezes, uma em casa, saiu na casa do time um e a outra na casa do time 2. Aí levava. Aí a ordem importaria, né? Tipo, o primeiro que eu escolhesse jogaria em casa, o segundo eu jogaria fora. Mas aqui não foi dito nada, então eu levo em conta que a ordem não importa. A única coisa que me importa aqui é escolhidos os times, que times que estão se enfrentando. Se eu escolhi dois, pronto, são esses dois que vão se enfrentar e não tem mais nenhuma informação relevante aí. Todo mundo está de acordo, então, que a ordem não importa aqui? Beleza. Então, eu tenho N equipes, digamos. Então, digamos que eu tenha N times. De quantas formas que eu posso escolher dois desses N times para fazer um jogo sem levar em consideração a ordem? Usando o mesmo argumento de antes, vamos iniciar pensando que a ordem importa. Então, eu teria N para o primeiro time vezes N menos 1 para o segundo time. Só que isso leva em conta a ordem. Eu não quero levar em conta a ordem. Então, eu tenho que dividir por 2. Por quê? Por 2. Porque quando eu levo em conta a ordem, cada permutação dos times que eu escolhi está sendo contada repetida, né? Então, como tem duas permutações para cada um dos times, eu divido por 2 para dar o número, para estar considerando cada configuração apenas uma vez. Então, esse número aí, n vezes n menos 1 sobre 2, tem que dar igual justamente ao total de partidas desse torneio. Então, isso aí tem que dar igual a 780. Tem que dar igual a 780. Tá certo? Então, pronto. Agora eu tenho essa equação aí que envolve o n, tenho que resolver ela. Vai dar n vezes n menos 1 igual a 780 vezes 2. 780 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1 dá 15. Então deu 1560. Beleza? 1560. Então pronto, eu tenho que agora procurar o n, de modo que n vezes n menos 1 dê 1560. Tem duas formas de fazer isso. De uma maneira seria o quê? Seria multiplicar aqui, tá?
o n por n e o n por esse menos 1 e ficar com essa equação aqui, ó. N ao quadrado menos n igual a 1560, ou assim, né? Passando para o outro lado, ficaria assim. Então, é uma equação do segundo grau. Tenho que descobrir quem é o valor de n que resolve ela. Então, vamos começar vendo quem é o delta, quem é o discriminante. Fica b ao quadrado. Aqui o b vale menos 1, então eu tenho menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1560, tá? E aí, pronto, é 4 vezes 1560, dá o quê? 4 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24, vai 2, 4 vezes 5, 20, com 2, 22, 4 vezes 1, 4, com 2, 6, 6.240. Somado com esse 1 daqui, então deu 6.241. Tá, então eu tenho que achar agora quem é a raiz de delta, né? Quem é a raiz de 6.241. Aí eu tenho que sair procurando. Por exemplo, é 50. 50 ao quadrado dá 2500, né? Dá 2.500. Então ainda é maior do que 50. 80 ao quadrado é 6400. Então dá 6.400. Então já deu um pouquinho maior do que 6.241. Então é um pouquinho menor do que 80. Mas é maior que 70, por exemplo. 70 ao quadrado dá 4900. Então dá 4.900. Então a raiz de 6.241 é maior do que 70. Então está entre 70 e 80. Agora, termina em 1. Se termina em 1, só tem duas opções. Por quê? Quando eu elevo algum número ao quadrado para que ele termine em 1, para que o quadrado dele termine em 1, o número só pode terminar em 1 ou em 9, concorda? Se ele terminar em 2, aí ele ao quadrado vai terminar em 4. Se ele terminar em 3, ele ao quadrado vai acabar em 9. Se for em 4, vai acabar em 6. Se for em 5, vai acabar em 5. Se for em 6, vai acabar em 6 também. Se for em 7, vai acabar em 9. Se for em 8, vai acabar em, em 4. E se for em 1 ou em 9, ele ao quadrado vai terminar em 1. Tá? Então, os possíveis valores aqui seriam 71 ou 79, tá? Só que aí vê, 6.241 está mais perto de 6.400, que seria 80 ao quadrado, ou de 4.900, que seria 70 ao quadrado. Está mais perto de 80 ao quadrado, né? Então, eu imagino que seja 79 o valor. Vamos só verificar aqui se é mesmo. 79 vezes 79, 9 vezes 9, 81. 9 vezes 7, 63. Com 8, 71. 7 vezes 9 é 63, vai 6. 7 vezes 7, 49. Com 6, 55. Então deu 1, aqui 4, aqui 12, foi 1, 6. Pronto, 6.241. Tá? Então isso aqui é 79 ao quadrado. Maravilha. Então quem é que vai ser o n, de acordo com a fórmula de Bhaskara? Vai ser igual a menos b. O b aqui ó, o a é 1, o B é menos 1 e o C é menos 1560. Então, eu vou ter B, é, quer dizer menos B, então fica 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 79, sobre 2A, 2 vezes 1, que é 2. Então, as possíveis raízes aqui seriam 1 mais 79, que é 80, sobre 2, 40, e 1 menos 79 dá menos 78, sobre 2, que dá menos 39. Tá? Só que aí o N é o número de times que tem aí nesse campeonato, né? Se é o número de times que tem, esse número tem que ser um número natural, que é a quantidade de times que eu tenho, tá? Eu estou fazendo alguma contagem com esse time, com essa quantidade de times, certo? Com esse número. Então, não pode ser negativo, né? Não pode ser negativo, então tem que ser 40, tá certo? Tem que ser 40, ok? Tem que ser, são 40 que é a resposta.
Qual que seria outra forma de a gente fazer esse problema sem precisar resolver alguma equação do segundo grau? Seria observar que aqui eu estou multiplicando o quê? Um número pelo seu antecessor, tá certo? Um número pelo seu antecessor. Então, como que eu posso multiplicar dois números que sejam consecutivos e o resultado dá 1560? Bem, dois números que são consecutivos, isso está muito perto de um quadrado perfeito, né? O que é um quadrado perfeito? É a multiplicação de um número por ele mesmo. É sempre que a raiz quadrada é exata, tá? Então, se eu multiplico n por n menos 1, isso é aproximadamente n vezes n. Então, quem que é o quadrado perfeito que está perto de 1560? 1600, né? 1600, que é 40 ao quadrado. Então, é menor do que 1600. Então, um chute meu seria que o n fosse 40 e o n menos 1 fosse 39, tá? Justamente para dar o produto de dois seguidos e dar perto de 1600. Um 40 e o outro 39. Aí eu testo para ver se dá realmente, tá certo? Se der realmente, pronto, beleza. Resolvi sem precisar resolver a equação do segundo grau. Mas é claro que assim fica meio tentativa e erro, porque se for um número que está muito longe de um quadrado perfeito, ou pelo menos de algum quadrado perfeito que você sabe de cabeça qual é, pode dar mais trabalho fazer, enquanto pela fórmula de Bhaskara você tem uma garantia, só que você vai precisar realmente resolver essa equação, tá? Vocês entenderam, pessoal? Então aí a resposta é 40, tá certo? Oi, Jair, pode falar. É, com certeza, o caminho da equação é mais seguro. Isso aí, sem dúvida alguma. Pronto, posso passar para a, a próxima? Beleza. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Certo? Todas essas questões que eu estou fazendo são do livro do Morgado, tá? Da seção 2.3. Ó, sejam IM o conjunto dos números naturais de 1 a M e IN o conjunto de números naturais de 1 a N, onde M é menor ou igual do que N. Ou seja, aqui tem mais do que aqui, tá? Tem mais ou igual. Quantas são as funções de IM e IN estritamente crescentes? Eita, complicou agora, né? Primeiro porque eu não sei quem é IM, não sei quem é N, mas eu também não vou precisar dizer quem são eles na resposta. Eu vou deixar a resposta em função de M e N. Não tem problema nenhum. Mas, assim, ó, isso que eu vou fazer agora não é a solução, tá? Mas é algo que pode ajudar a gente a entender o problema, beleza? Embaçou porque o problema tá difícil ou embaçou porque o vídeo tá embaçado realmente? Não escreve um negócio desse numa aula remota, não, que o professor fica todo nervoso logo. Ah, beleza, certo, o problema embaçou, tá bom. Pronto. É, Não, tudo bem. É, Ó, o que eu vou fazer aqui não é a solução, mas como é um problema literal que envolve M e N, certo? Duas letras aí, eu vou atribuir valores para o M e para o N para tentar resolver um caso particular. Esse caso particular não vai ser a solução do problema, mas ele vai me ajudar a entender o que é que está acontecendo no problema geral, certo? Essa é uma estratégia que é muito comum para resolver problemas em matemática. Você está com um problema geral, que nem esse aqui, que envolve duas letras arbitrárias. Você estuda o problema para algum caso específico dele, para tentar ganhar alguma intuição sobre o problema, para tentar entender o que é que está acontecendo. E depois você generaliza as ideias que você teve para o problema geral. Vamos ver se a gente consegue fazer isso.
Vê, eu sei que o n tem que ser maior ou igual, né? Então, digamos que eu pegue aqui, certo? M igual a 3 e n igual a 5. Então, em um conjunto, eu ia ter um, 2 e 3, e no outro conjunto, eu ia ter um, 2, 3, certo? 4 e 5. Então, vamos ignorar primeiro o fato de que eu quero que as funções sejam estritamente crescentes. O que é que significa isso? Significa que o valor que eu escolher para o 1, certo? Certo? Para o f de 1, tem que ser menor do que o valor que eu escolher para o 2, que é o f de 2, que tem que ser menor que o valor que eu escolher para o 3, tá certo? Então, vamos pensar. Ó, ignora que precisam ser funções crescentes. Digamos que eu quero fazer alguma função de do conjunto da esquerda aqui, que é o i3, no conjunto da direita, que é o i, certo, 5. Se são funções crescentes, não pode ter dois valores do conjunto do domínio que a função manda para o mesmo valor, né? Não pode ter isso aqui, por exemplo. F de 1 seria 2, f de 2 também seria 2. Isso não pode acontecer, porque se a função é estritamente crescente, a função não pode mandar dois caras para o mesmo valor, senão ela não está aumentando, né? Quando eu aumento o x, o y tem que aumentar também, ok? Então, ignorando inicialmente que ela precisa ser estritamente crescente, mas ainda levando algo em consideração daqui, eu sei que ela não pode mandar dois valores diferentes no mesmo valor. Isso aí eu vou guardar ainda, tá? Então, a minha função, inicialmente, sem pensar que ela seja crescente, eu só vou exigir que ela não mande dois caras do conjunto da esquerda no mesmo do conjunto da direita. Ou seja, eu estou pedindo que a função seja injetora, certo? Não sei se vocês lembram dessas nomenclaturas aí, mas na cadeira de matemática básica, vocês com certeza vão estudar isso em algum momento, tá? Então, em particular, funções assim são funções injetoras. Não quer dizer que toda função injetora ela é crescente, mas toda função que é crescente ela é injetora. Ela não pode mandar dois valores do domínio no mesmo valor do contradomínio. Então, vamos começar com a seguinte pergunta: quantas funções injetoras existem aqui? Quantas funções injetoras, ou seja, que não repetem valores, existem? Ó, eu tenho que escolher quem é o valor do 1, quem que é o valor que a função vai mandar o 1, quem que é o valor para o qual a função vai mandar o 2 e quem que é o valor que a função vai mandar o 3. E não pode repetir, porque senão a função não iria ser injetora, tá certo? Ok, então, para o 1, eu tenho quantas opções? Eu posso mandar o 1 para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 ou para o 5. Então, eu tenho 5 opções. Para o 2, eu só não posso repetir. Então, eu só não posso mandar o 2 para o mesmo valor que eu mandei o 1. Mas restam 4 valores ainda disponíveis. Então, eu tenho 4 opções aqui. E para o 3, tá certo? Eu só não posso repetir. Então, eu não posso mandar nem para o valor que eu mandei o 1, nem para o valor que eu mandei o 2. Então, eu tenho 3 escolhas ainda. Então, o total de funções injetoras que eu tenho vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3 dá 20 vezes 3, 60. Tá? 60. Agora, digamos que eu mandei o 1 pro. Digamos que eu fiz assim. Eu fiz f de 1 igual a 3, certo? F de 2 igual a 1 e f de 3 igual a 4. Essa função, ela é crescente? Ela é crescente essa? Não, né? Porque quando eu passei do 1 para o 2, o resultado diminuiu. Se fosse crescente, quando eu passasse do 1 para o 2, devia sempre aumentar o resultado, do 2 para o 3 também, a mesma coisa.
mas ela é uma função injetora. Oh, desculpa. É isso. Ela é uma função injetora. Ela não é uma função que é crescente, mas ela é injetora, porque não tem nenhum valor sendo repetido. Agora, se por acaso eu fizesse assim, ao invés de mandar assim, eu fizesse isso. F de 1 igual a 1, f de 2 igual a 3 e f de 3 igual a 4. Essa é uma função que é crescente. Essa é crescente. Essa é crescente, né? Quando eu aumento a minha variável, o resultado aumenta, certo? Também. E repara que os números que estão na imagem são os mesmos, né? Os valores que a função assume são os mesmos. 3 e 4, tá bom? Os valores que está dando aqui, ó, são os mesmos ainda. 3, 1 e 4, o conjunto imagem, né, que são os valores que a função assume, são os mesmos, tá bom? Então, na esquerda, eu não tinha uma função que era crescente, mas tinha uma função que era injetora. Na direita, eu continuo tendo uma função que é injetora, por quê? Porque eu usei os mesmos valores de antes, só que agora eu reordenei eles para ficarem em ordem crescente, tá certo? Agora, deixa eu perguntar agora, agora uma coisa. Se eu escolho os valores que a função vai assumir, independente de ser no 1, no 2 ou no 3, mas digamos que eu escolhi que os valores que a função vai ter vão ser 2, 3 e 4, certo? De quantas maneiras esses valores que eu escolhi, 2, 3 e 4, podem ficar em ordem crescente? Essa pergunta é até difícil de responder, mas quando vocês entenderem realmente a pergunta que eu fiz, vai ficar muito óbvia a resposta. Na hora que eu escolho os valores, se eu quero que a função fique de forma crescente, tem alguma opção na ordem? Não, né? Vê, eu escolho os valores de modo que eu não repita. Pronto, escolhi, beleza. Agora, se eu quiser que esses caras fiquem em ordem crescente, eu não tenho mais nenhuma escolha. Por quê? O menor valor que eu escolhi tem que ser do 1. O segundo menor valor que eu escolhi tem que ser do 2. E o maior valor que eu escolhi tem que ser do 3. Então, na hora que eu escolho três valores aí, entre 1 e 5, sem repetir, com esses valores só vai ter uma função crescente entre esses conjuntos. Estão entendendo não, né? Mais ou menos, estão entendendo nada? Ou estão entendendo? Vamos pensar assim agora. Dentre esses aqui, se eu quero ter uma função desse conjunto de cá da esquerda no conjunto da direita que seja injetora, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Escolher três elementos do conjunto da direita para estarem na minha imagem, né? O que é uma função? Cada elemento do conjunto do domínio, que é o da esquerda, está associado a um único valor do conjunto da direita, que é o contradomínio. Os valores do contradomínio que estão associados a algum do domínio são a imagem. Então, por exemplo, se eu fizer assim, esse vai no 3, o 2 vai no 1 e o 3 vai aqui no 4, a imagem é 1, o 3 e 4, certo? Essa aqui que é a imagem. Agora, vamos pensar assim. Se eu quero formar alguma função injetora, certo? Então, não posso repetir. Não posso repetir valores do lado direito. Então, de quantas formas eu posso escolher três elementos do lado direito sem repetir e sem levar em conta a ordem? Eu só quero saber que elementos eu escolhi, tá certo? Não estou me preocupando qual que é o f de um, qual que é o f de 2, qual que é o f de 3. Só estou me preocupando em quais elementos que eu escolhi do lado direito.
eu tenho 5 elementos, tenho que escolher 3 para botar na imagem. Vê, alguém vai ter que ser o F de 1, alguém vai ter que ser o F de 2, alguém vai ter que ser o F de 3. Então eu tenho que escolher quem que é o conjunto aqui que vai estar atribuído a esses valores. Digamos que eu escolha 1, 3 e 4. Se eu escolhi aqui 1, 3 e 4 com esses valores, se eu quiser que a função seja crescente, como que tem que ser? Ó, na hora que eu escolho quem entra do lado direito, se eu quiser que seja crescente, o 1 tem que ir para onde? Quem que tem que ser o F de 1? Se eu escolhi 1, então 3 e 4, o 1 tem que ir para o menor, porque o 1 é o menor do lado esquerdo, então ele tem que ir para o menor que eu escolhi da direita. O 2 tem que ir em qual dos que eu escolhi? Eu escolhi 1, certo? 3 e 4. O 1 tem que ir no 1, porque o menor tem que ir no menor. O 2 tem que ir no segundo menor. Então, se eu escolhi 1, 3 e 4, o 2 tem que ir no 3. E o 3 tem que ir no que restou, no maior. Tá clareando mais. Na hora que eu escolho quais elementos vão receber ligações do lado direito. Se eu quiser que seja uma função crescente, eu não tenho mais nenhuma escolha agora. O 1 tem que ir no menor, o 2 tem que ir no segundo menor e o 3 tem que ir no maior. Então, o que importa, a ordem aqui, não importa muito. O que importa é, eu tenho que escolher 3 elementos do lado direito, e na hora que eu escolher, a ordem já está determinada, porque o F de 1 tem que ser o menor, o F de 2 tem que ser o segundo menor e o F de 3 tem que ser o maior. Ou seja, a única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Dos 5 da direita, escolher 3 sem importar a ordem. Por que que a ordem não importa? Porque quando eu falo que ela tem que ser crescente, já está dizendo aí qual é a ordem que tem que ser. Pronto. Pronto, o Melquias está perguntando aqui o seguinte: ó. Se eu escolhesse diferente aqui, ao invés de escolher 1, 3 e 4, imagina que eu escolhesse 3, 4 e 5. Escolhi sem levar em conta a ordem. Por quê? Se eu escolhi esses 3, se a função for realmente crescente, f de 1 tem que ser quem? Tem que ser o menor deles. Então tem que ser 3. F de 2 tem que ser quem? O segundo menor. Então tem que ser 4. E f de 3 tem que ser o maior. Então tem que ser, certo? 5. É isso mesmo que tu escreveu. Tá certo? Ou seja, não é fazer isso aqui simplesmente. Eu tenho que escolher 5 para 3 lugares, mas sem importar a ordem. Porque a ordem já está determinada para que a função seja crescente. Eles têm que formar os pares dos menores para os maiores. É isso. É isso mesmo. O menor da esquerda tem que ir para o menor dentre os que eu escolhi da direita. O segundo menor da esquerda tem que ir para o segundo menor que eu escolhi da direita e assim por diante. Tá? O 1 tem que ir no menor, o 2 tem que ir no segundo menor e assim até o final. O 3 tem que ir no maior. Então, basta eu escolher 5 elementos. Daqui eu tenho 5 elementos. E basta escolher 3 sem levar em consideração a ordem. Porque, como a gente já já entendeu aqui, para que seja crescente, não tem mais escolha. O 1 tem que ir no menor que eu escolhi, o 2 tem que ir no segundo menor e o 3 tem que ir no maior. Então, aqui o resultado seria esse. Combinação de 5, escolhe é, 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 é 3. Aí, quanto é que dá isso pelaquela regrinha que eu expliquei ali agora? Você coloca um fatorial embaixo, o fatorial do número de lugares, 3 vezes 2 vezes 1, e em cima você começa com 5 e regride até ter o número de termos que tem embaixo. 3 com 3 cancela, 2 com 4 cancela, deu 10. Certo?
Espera aí que meu mouse bugou aqui. Então, isso seria se o m fosse 3 e o n fosse 5. E no caso geral, o que é que vai ficar? Bem, é só a gente olhar para cá. Esse 5 daqui veio de onde? Do n. E esse 3 daqui veio de onde? Do m. Então, no caso geral, qual vai ser a resposta? Combinação de n escolhendo m. Combinação de n objetos para m lugares. Basta eu escolher é, dos n que eu tenho do lado direito, basta eu escolher m sem importar a ordem. Quando eu escolher esses, a função já está determinada para que seja uma função crescente. O um tem que ir no menor que eu escolher, o 2 tem que ir no segundo menor, o 3 tem que ir no terceiro menor, e assim por diante, até o m tem que ir no maior dos que eu escolhi. Então, não precisa saber que os números escolhidos seriam exatamente crescentes. Você só escolhe números diferentes. Você, o que você faz é escolher números diferentes do lado direito, certo? Quantos números diferentes? Vamos fazer com outro exemplo aqui. Digamos que eu tivesse 4 do lado esquerdo e do direito eu tivesse 7, por exemplo. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se eu quero fazer alguma função do da esquerda no da direita, eu tenho que escolher 4 elementos da direita, não é isso? Se é uma função, tem que ter alguém que é o f de 1, tem que ter alguém que é o f de 2, tem que ter alguém que é o f de 3 e tem que ter alguém que é o f do 4. Tá certo? E eu estou pedindo que todos sejam distintos. É a única coisa que eu estou exigindo aqui, que eu escolha elementos distintos. Não escolho o mesmo para o 1 e para o 2, nem para o 3 e nem para o 4. Eu pegue sempre valores diferentes. Então, digamos que eu escolhi aqui, ó, vou escolher na doida. 3, tá certo? 3, 5, 7 e 2. Escolhi 4 elementos distintos, tá certo? Da direita, sem me preocupar com a ordem. Por quê? Porque se eu quero que a função aqui seja uma função que seja crescente, se eu escolhi 2, 3, 5 e 7, o 1 tem que ser mandado para qual deles? Crescente, tá? Quem que é o f de 1 aqui? Para ser crescente. 2 tem que ser mandado para o menor. F de 2 tem que ir para qual? Para o segundo menor, exatamente, para 3. F de 3 tem que ser o quê? 5. E F de 4 tem que ser 7, obrigatoriamente. Então, essa parte aqui, ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória por quê? Porque é crescente e porque foram esses números aqui que eu escolhi. Na hora que eu escolho os números e digo a função tem que ser crescente, não tem escolha mais. A função tem que ser essa. Então, a única coisa que eu tenho que escolher é, do lado direito, 4 elementos diferentes, sem repetir. E se fosse decrescente? A resposta mudava? Não mudava a resposta, tá? Só ia mudar quem seria a minha função. Porque se eu falo que ela tem que ser decrescente, o que muda é a função. Se ela fosse decrescente com essas escolhas que eu fiz aí, o f de 1 teria que ser o quê? Se fosse decrescente agora. 7. O f de 2 teria que ser o quê? Exato, 5. O f de 3 teria que ser isso, certo? 3. E o f de 1 teria que ser 2, o menor. Tá bom? Então, na hora que eu falo que é crescente ou que é decrescente, eu já estou determinando qual que é a ordem que eu quero. Tá certo?
Estou determinando qual que é a ordem. Então, eu só preciso escolher quatro elementos da direita. Por que quatro elementos? Porque na esquerda tem quatro elementos. Então, se for uma função, eu tenho que mandar quatro elementos da esquerda em, certo, quatro da direita. E a única coisa que eu estou exigindo aqui é que eu não repita elementos. Porque se eu repetir elementos, não tem como a função ser nem crescente e nem decrescente, né? Se tem elementos repetidos, tá? Foi uma questão meio complicada, porque envolve funções injetoras, envolve funções crescentes, domínio, imagem, contradomínio, tá certo? Então, é, envolve outros conceitos aí. Daqui a pouco vai ter outra questão que a gente vai fazer que envolve coisas de geometria espacial. Aí essas coisas que acabam complicando, mas depois que você entende qual que é a ideia da questão, aí ela fica simples, certo? A dificuldade de combinatória é essa, é que cada questão é uma sacada diferente, tá certo? Não existe alguma receita de bolo para você resolver todas as, tipo, não existe uma fórmula de Bhaskara aqui que resolve todas as questões, tá? Cada questão tem que ter algum raciocínio específico e depois que você entende, aí você faz. Ah, é uma permutação. Ah, é uma combinação. Ah, não sei o quê. Aí você faz, mas primeiro você tem que entender o que é que o problema está pedindo e entender como que você vai resolver ele. Determinar qual que é a sua estratégia para resolver. Às vezes tem uma estratégia só, às vezes tem mais de uma também, tá certo? Paulo, pode falar. Professor, só uma dúvida que eu cheguei agora. O senhor iguala m igual a 3 e n igual a 5. O senhor que fez a suposição ou o senhor tirou do enunciado? Não, eu que fiz a suposição para a gente entender com algum exemplo, com números pequenos, o que é que estava acontecendo, certo? Ah, entendi. Então, nesse caso, é um exemplo mais aberto, né, para o senhor explicar, no caso dessa questão aí. É, isso, porque a questão ela é meio literal, né? Ela envolve esse M e esse N aí que a gente não sabe quais são os valores deles. Então, para ficar mais fácil de entender o que é que está acontecendo, eu atribuí valores para o M e para o N para a gente entender o que é que tá rolando aí, para a partir desse caso particular a gente entender o que é que acontece no geral, tá certo? Beleza. Beleza. Então vamos para o exemplo seguinte. Para a seleção brasileira foram convocados dois goleiros, seis zagueiros, sete meios de campo e quatro atacantes. De quantos modos é possível escalar a seleção com um goleiro, quatro zagueiros, certo? Quatro meios de campo e dois atacantes? Agora vê, por exemplo, se eu levar em consideração o, 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 os atacantes, tá dizendo algo aí, tipo, que um atacante vai jogar pela esquerda e o outro vai jogar pela direita, ou que um atacante vai jogar pelo meio e o outro vai jogar mais pela direita, sei lá. Tá dizendo algo aí na questão? Não, né? Só tá dizendo que eu tenho que escolher dois atacantes para formar o time. Então, não importa se eu quem que eu escolho primeiro, quem que eu escolho segundo. Dentro de campo lá, eles que se resolvam. Não tem nenhuma estratégia, não. Só escolhi dois e pronto. Tá certo? Sem nenhum esquema tático aqui. Só escolher dois atacantes certo e pronto. Então, eu tenho quatro atacantes, tenho que escolher dois. Se não fala nada sobre posições aí, sobre tática, sobre estratégia, a ordem não importa. Só importa que atacantes que eu vou escolher. Então é uma combinação. Naturalmente é uma combinação, porque a ordem não importa pela forma como o problema foi apresentado, certo? Se explicitasse mais, eu quero escolher dois atacantes de modo que um jogue pela esquerda e o outro jogue pelo meio, por exemplo. Aí faz diferença quem eu escolher para pela esquerda e quem eu escolher para ficar pelo meio. Aí faz diferença, a ordem vai importar. Agora, como não falou nada, então a ordem não importa. Ou seja, para todas as posições aí que eu escolher,
a ordem não vai importar, tá? Os 4 zagueiros, por exemplo. Eu poderia pensar que tem um zagueiro dentro da área pela esquerda, um zagueiro pela direita, um lateral direito e um lateral esquerdo. Mas não, a questão não disse nada, então são 4 zagueiros e pronto. Na hora que eu colocar eles que se virem lá, tá? Então, todas as posições, a ordem não importa. Ou seja, vamos lá. Primeiro eu escolho quem é que é o goleiro, depois eu escolho os zagueiros, depois eu escolho os meios de campo, depois eu escolho os meus atacantes. Pronto. Para o goleiro, eu tenho que escolher uma posição, certo? Eu tenho que escolher um jogador dentre dois. Então, quantas escolhas que a gente tem? Só duas, né? Para uma posição só, não faz diferença se a ordem importa ou não, porque só é uma. Então, não faz diferença nenhuma aqui. Então, eu tenho, ó, de opções, para o goleiro, eu tenho duas. Pronto. Para os zagueiros, foram convocados seis e eu tenho que escolher, certo? É quatro. Tenho que escolher quatro. Então a ordem não importa. Eu tenho que escolher dentre seis, tenho que escolher quatro. Então é uma combinação de seis elementos para escolher quatro. Nos meios de campo, eu tenho, certo, ao todo sete e tenho que escolher também quatro. A ordem não importa. Não tem meia esquerda, não tem meia direita, não tem volante, não tem nada. Então eu tenho que escolher dentre sete, tenho que escolher quatro, sem importar a ordem. Então o número de escolhas que eu tenho é esse aqui, tá? Combinação de sete para escolher quatro. Beleza? Certo, Melquias? Tu tá escrevendo aí certo, 6, 7, mas tu tá entendendo que esse aí é o total de jogadores que eu tenho à disposição, mas eu tenho que escolher quatro, né? Então, o número de escolhas que eu tenho mesmo é desse de cima aí, tá certo? E de atacantes, então, a gente é, tinha quatro convocados e tem que escolher dois. Então, dos quatro, tenho que escolher dois sem importar a ordem. Então, a escolha que eu faço lá pro goleiro não influencia nas escolhas dos zagueiros, que não influencia nas escolhas dos meio de campo e que não influencia na escolha dos atacantes. Então, a resposta vai ser a multiplicação desses números aí. A gente só precisa agora calcular quanto que valem essas combinações com aquela dica prática que eu dei, né? Então, repete esse 2. Aí agora, essa primeira aqui, combinação, como é que fica? Eu começo olhando para o denominador. Eu pego é, o número de lugares que eu tenho e coloco aqui embaixo o fatorial desse número. 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E em cima, começo o total de objetos que eu tenho, o total de zagueiros que eu tenho. Começo com 6 e vou reduzindo de um em um até em cima ter o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. Continuando agora. Essa combinação aqui, como é que ela fica? De novo, embaixo, fatorial do número de lugares. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E em cima, começo com o total de meio de campos que eu tenho, que é 7, e vou diminuindo de um em um até ter em cima o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. E, finalmente, na última, combinação de 4 para escolher 2. Começo com o fatorial embaixo do número de lugares que eu tenho, 2 vezes um. Número de lugares aqui é 2. Na notação que usa no livro do Morgado, nessa aqui, o M é o número de lugares, tá? E o N aqui embaixo é o número de objetos, é o número de coisas que eu tenho para distribuir em M lugares, sem considerar a ordem. E aí em cima eu venho para o número de atacantes que eu tenho, que é 4, começo com 4 e vou diminuindo de um em um. Então, pronto, a resposta vai ser essa aí. Só preciso agora simplificar, certo? Para ver o que é que vai ficar. Então, 4 vezes 3 daqui cancela com esse daqui. 4 vezes aqui também cancela com esse daqui. 2 daqui com 2 de cá cancela com esse 4. Tá? E
o 2 daqui cancela, sei lá, com esse 2 daqui. Ou seja, ficou 30, certo? Vezes 7 vezes, é, é, de novo 30, né? 7 vezes 30. Aqui, então, vai dar 30 vezes 30, dá 900, vezes 7. 7 vezes 9, 63, mais dois zeros. Pronto, 6.300. Dá para escalar a seleção com 6.000 dá para escalar a seleção de 6.300 maneiras distintas, se fizer dessa maneira aí. Com um goleiro, quatro zagueiros, com quatro meios de campo e é, com dois atacantes. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Essa aí já foi mais fácil, né? Bem, vamos para a última questão de hoje. A última questão de hoje ela já vai ser um pouquinho mais. Ah, certo. Quer que eu repita ali no começo, Williane? A do zagueiro? Pronto. A do zagueiro é assim. A gente tem seis zagueiros, certo? Certo, disponíveis, para escolher quatro. Então, como é que faz? A formulazinha em geral. Formulazinha não, né? Que isso não é uma fórmula, é meio que uma dica de como que a gente faz. Você pega o número de lugares, coloca embaixo esse número fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E em cima a gente bota o quê? A gente pega o número de objetos que tem, o número de coisas que tem para colocar aí nos quatro lugares. Começa com 6 e vai diminuindo de um em um até em cima ter o mesmo número de termos que tem embaixo. Por isso que ficou assim. Entendeu agora? Outra forma, sem levar em conta desse jeito, né? Fazendo com permutações e com princípio multiplicativo. Eu poderia fazer o quê? Eu tenho em cima. Primeiro começo fazendo como se a ordem ela importasse. Então eu tenho que escolher quatro zagueiros. Para o primeiro eu tenho seis escolhas. Para o segundo eu tenho cinco escolhas. Para o terceiro eu tenho quatro escolhas. E para o quarto eu tenho três escolhas. Isso aí é como fica se a ordem ela importasse. Mas como a gente comentou no começo, a ordem não importa. Então, na hora que eu escolho quatro zagueiros, tem quantas ordens que são possíveis entre eles? Quantas formas eu tenho de ordenar, certo? Quatro zagueiros aí. Permutação de quatro objetos para quatro lugares seria 4 fatorial. Ou seja, cada conjunto de quatro zagueiros que eu tenho está sendo contado, certo? 4 fatorial vezes, porque quando eu mudo a ordem desses zagueiros, continuam os mesmos zagueiros escolhidos, porque a ordem não importa. Então, como cada grupo de zagueiros está sendo contado, certo, 4 fatorial vezes, eu divido por 4 fatorial para desconsiderar a ordem. Quando eu faço essa dica aqui de cima que eu dei, o que eu estou fazendo de maneira implícita é isso que eu expliquei aqui. Eu estou fazendo princípio multiplicativo no numerador e estou dividindo pelo fatorial do número de objetos que eu tenho para desconsiderar a ordem, para desprezar a ordem. Tá bom? Tá claro isso agora? Certo? Melquias, vai, pode falar. Professor, aí exemplo nesse que o senhor deu aí. Tem o. Eu não ouvi, não, desculpa. Permutação. Tá escutando? Tô ouvindo, mas está me cortando um pouquinho. É o Se quiser exemplo escrever. aí. Ah, melhor. O exemplo aí que tem, que o senhor deu, que a gente viu aí, que é 4. Ao fim. Oi? Meu microfone tá com problema, professor. Se tu quiser escrever, tem problema não, tá?
Tá bom. Mas acho que agora eu consigo. Veja só. O senhor colocou aí, no caso C de 4, 6, que ficaria a permutação, né, de 5 vezes 4, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, e embaixo, permutação de 4. A gente não poderia cortar embaixo por permutação de 4 em cima também, não? Se podia simplificar a permutação de 4 em cima e embaixo, mas vê que em cima tu não tem permutação de 4 em cima, né? Permutação de 4 teria que ter vezes 2 vezes um ainda, que não aparece em cima, tá? Entendi. Valeu aí, professor. Beleza? Beleza. Então, se quisesse fazer com que aparecesse alguma permutação em cima mesmo, algum fatorial, teria que multiplicar aqui por 2 vezes um ainda. Só que se eu multiplico em cima por 2 vezes um, tem que multiplicar também embaixo, né? Aí pronto, você poderia ficar com essa fórmula aqui, ó, 6 fatorial em cima, sobre 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Essa é Pronto, isso aí é o valor que dá quando você aplica a fórmula que tem na maioria dos livros. Mas eu vou preferir não fazer com fórmula, porque acaba decorando muito. Eu acho melhor seguir essa ideia aí do princípio multiplicativo que eu expliquei. E acho que está mais ou menos que eu acho que tá dando para entender, né? Do jeito que eu estou explicando, ou, ou, ou não. Pronto, Tá beleza. claro, professor. Então vamos para a última de hoje, que é um pouquinho mais longa, tá? Quantas, quantas diagonais possui um, um certo octaedro regular, um icosaedro regular, um dodecaedro regular, um cubo e um prisma é, hexagonal regular? Então, essa aqui vai precisar de um pouquinho de conhecimento de geometria espacial, tá? Dos poliedros regulares. Antes de a gente ver, vamos fazer o caso da letra D do cubo, porque ele é mais fácil, porque é mais fácil de a gente desenhar ele. É mais fácil desenhar ele e o octaedro e a letra E também, tá? Mas a letra B e a letra C não tem, eu não consigo desenhar eles, então não vai dar para a gente sair contando na mão. Mas vamos fazer o caso do cubo, que é a letra D, para a gente ver o que é que a questão quer. A questão quer uma diagonal desse negócio. Então, uma diagonal de algum polígono, de um polígono, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um quadrado aqui, que é uma diagonal dele, é qualquer segmento que ligue vértices que não seja um lado, tá certo? Então, no quadrado tem duas diagonais. Tem que ligar dois vértices, mas não pode esses dois vértices serem adjacentes. Não pode formar um lado do polígono. No caso de um poliedro, que é uma coisa espacial, a diagonal tem que ligar dois vértices, mas não pode nem ser um lado, nem ser uma diagonal nem ser uma diagonal de uma de uma face. Então, pronto, por exemplo, isso aqui não é uma diagonal, tá certo? Do cubo, por quê? Porque é um lado. Isso aqui também não é uma diagonal do cubo. Por quê? Porque é uma diagonal da face, tá certo? Então, diagonais de um poliedro tem que ligar vértices, mas ligando esses vértices não pode dar nem uma aresta, nem uma diagonal de face. Então, no caso do cubo, tem quantas diagonais? Eu podia ligar desse vértice para esse aqui. Eu podia ligar desse vértice para esse aqui. Eu podia ligar desse vértice aqui para esse vértice aqui. E eu podia ligar desse vértice aqui para esse vértice de cá. Sempre vértices opostos, tá? Tem quatro diagonais. É óbvio que nos outros casos não vai ser assim que eu vou fazer, porque eu não vou conseguir desenhar, então eu não vou conseguir visualizar.
Então, vamos aproveitar que no caso do cubo, a gente já sabe qual é a resposta para tentar desenvolver algum raciocínio que funcione nos outros casos em que não dá para desenhar. Beleza? Aí depois a gente testa se a teoria da gente está certa, no caso do octaedro, porque nele eu ainda consigo desenhar, então ainda dá para a gente ter alguma esperança de sair contando todas elas. Mas nos casos mais complicados, né, que é o icosaedro e o do dodecaedro, não vai ter como eu desenhar aqui para a gente sair contando. Até porque seriam muitas, e aí a figura ia começar a ficar toda carregada, uma hora a gente ia acabar perdendo a conta. Então, bem, diagonal, como eu falei, é o quê? Tem que ligar dois vértices do poliedro. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o número de vértices que esse poliedro que ele possui. No caso de um cubo, tá certo? Ele tem quantos vértices? Tem 8, né? 4 em cima e 4 embaixo. Beleza? O cubo tem 8 vértices. Para eu formar uma diagonal, eu tenho que escolher dois vértices desses 8. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? O que foi que eu disse? Uma diagonal é formada quando eu ligo dois vértices. Essa é a primeira coisa. Tem restrições, né? Porque não pode ser uma aresta, nem pode ser uma diagonal de face. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar dois vértices. Se eu vou simplesmente ligar dois vértices, eu vou formar o segmento de reta que liga dois dos vértices do cubo. Faz alguma diferença se eu escolher um vértice primeiro e outro vértice depois, ou se eu escolher na ordem invertida? A ordem importa para eu formar a diagonal? Importa onde que a diagonal inicia e onde que ela acaba, ou só me importa quem são os extremos dela? Só me importa quem são os extremos dela, tá? Então a ordem não importa, portanto vai ser uma combinação. Primeira coisa, dos 8, eu escolho 2, certo? Dos 8, eu escolho 2. Isso aqui dá o quê? Pela dica que eu dei, embaixo fica 2 vezes 1, em cima fica 8 vezes 7, ou seja, dá 7 vezes 8, 56, sobre 2, 28. 28 é ainda bem maior que 4, né? Então eu ainda tenho que subtrair alguns valores. Subtrair o quê? O que é que não pode ser considerado de diagonal do cubo? Arestas e diagonais de faces. Então vamos tirar as arestas. Quantas arestas que tem o cubo? Tem 4 em cima, tem 4 embaixo e tem 4 laterais. Então tem 12 arestas, certo? Tem 12 arestas. Então subtrai aqui, ó, 12, porque tem 12 arestas. Tá? Então essas aqui são as arestas. E o que mais que eu tenho que subtrair? Diagonais, diagonais de faces, tá certo? Todas as faces de um cubo são sempre quadrados, tá? São sempre quadrados. Pronto. Cada quadrado tem quantas diagonais? Tem duas, certo? Cada quadrado tem duas diagonais. São quantas faces ao todo? São 6. Então eu tenho que subtrair menos 6 vezes 2. 6 veio de onde? Veio do número de faces que eu tenho. E 2 aqui é o quê? É o número de diagonais das faces. Diagonais de uma face. Cada face tem duas diagonais. Então, qual é o meu resultado aqui? É 28 menos 12, menos 12. 28 menos 24, pronto, 4. Agora sim, deu a mesma coisa de antes. Então, usando essa ideia, eu vou tentar calcular para os outros. Beleza? Alguém não entendeu o que a gente fez? A gente tem que fazer as combinações do número de vértices 2 a 2, depois subtrair as arestas, depois subtrair as diagonais de faces. Vamos fazer para o caso do octaedro?
Como é que é o octaedro? Ó, pronto, o octaedro é tipo balão de São João, tá? Então ele é mais ou menos assim. É, mais ou menos assim, tá? Essa aqui eu devia ter desenhado ela pontilhada. Aí aqui embaixo, mesma coisa. Meu desenho não está dos melhores, não, mas dá para entender. Então, ele é um octaedro, significa o que isso? Significa que ele tem 8 faces. Basicamente é isso. Significa que ele tem 8 faces. Todas as faces são triângulos. Então, todas as faces são triangulares, certo? Quantos vértices que ele tem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele tem 6 vértices. E quantas arestas que ele tem? Bem, tem 4 saindo desse vértice aqui, tem 4 que saem desse vértice aqui e tem 4 arestas laterais, né? Então tem 12 arestas. Vê que é bem parecido com o, o, com o cubo, né? Os dois têm 12 arestas, tá certo? Um tem 8 faces, o outro tem 8 vértices. Um tem 6 faces, o outro tem 6 vértices, tá? Eu só vou resolver mais esse aqui e aí encerro a aula, tá? E aí continuo depois em alguma aula gravada. Então, como é que vai ficar? Eu eh, tenho 6 vértices. Desses 6, eu tenho que escolher 2, sem importar a ordem, para fazer o meu segmento de reta. Desses, eu tenho que subtrair as arestas. Então, eu tenho que subtrair aqui 12 arestas. E tenho que subtrair também o número de diagonais das faces. Todas as faces são triângulos, tá certo? Todas as faces são triângulos. Triângulos, eles possuem diagonais? Não. Então eu não tenho que subtrair mais nada aqui. Não tem nenhuma diagonal da face. Combinação de 6 para escolher 2 dá quanto? Embaixo, 2 vezes 1. Em cima, 6 vezes 5, menos 12. Isso aqui dá 30 sobre 2, 15. 15 menos 12, certo? É 3. E realmente é isso, né? Eu tenho essa diagonal aqui, tenho essa diagonal aqui e essa aqui. E acabou. Tá certo? É, eu não vou continuar, porque vai ter muita gente aqui que vai precisar sair. Então, o que eu vou fazer só rapidinho aqui vai ser dizer qual que é a ideia para resolver as outras. Tá certo? A ideia aí já está exposta, tá, basicamente. Eu só tenho que saber o número de vértices, o número de arestas e o número de faces, certo? Número de vértices, número de arestas, número de faces. Então, no caso, ó, aqui a gente já tem que no octaedro só tem 3, no cubo tem 4. Então, i, é, no icosaedro, hoje vocês não vão ter outra aula, então? Se vocês não vão ter outra aula, eu finalizo o exemplo aqui. Tá, vamos finalizar então. Beleza. Vamos para o icosaedro. E o que é que significa o icosaedro? Dizer que é um icosaedro. Dizer que ele tem 20 faces, certo? Aí tem 20 faces, mas o tipo de face também é importante, né? Porque no caso do cubo, as faces eram quadrados, então eu sabia que em cada face tinha 2 diagonais.
E no caso do octaedro, as faces eram triângulos. E aí a gente sabe que triângulos não têm diagonais. Então, em um caso, eu tenho que subtrair diagonais das faces, no outro, não. No icosaedro, as faces são todas triangulares também. Então, eu não vou ter que. Não vou precisar subtrair diagonais das faces. Só vou precisar subtrair arestas. Tá certo? Mas aí eu tenho que saber agora duas informações. O número de vértices para fazer aquela combinação ali e o número de arestas. Bem, para fazer o número de arestas, eu vou fazer da seguinte maneira. Se eu não soubesse, por exemplo, quantas arestas tem no octaedro, o que é que eu podia fazer para descobrir que ele, que ele tem 12 arestas? Vamos ver. Cada aresta, desculpa, cada face. Então, eu vou fazer sem isso, só com a informação que as faces são todas triângulos, tá? Mas, mas vai. Deixa eu colocar aqui, só para vocês verem como é, caso vocês nunca tenham visto. Ou, certo, caso vocês não lembrem. Acrescentar outra página aqui. O icosaedro é assim, ó. Ele tem 20 faces, todas são faces triangulares. Eu não vou sair contando o número de arestas, não. Eu vou pensar quantas arestas são para a gente calcular, tá? Eu sei que são 20. São 20 e que todas elas são sempre triângulos. Então, tem 20 triângulos. Então, ao todo, deveria ter 20 vezes 3 arestas, né? Deveria ter 60 arestas, né? Concordam? Deveria ter. Só que, se eu olho para essa figura que está aparecendo para vocês aí, repara que essa aresta aqui, por exemplo, ela está em dois triângulos. Ela está nesse triângulo aqui e ela está nesse outro triângulo daqui da frente. Então, se cada aresta está sendo contabilizada, desculpa, se ela está em duas faces, quando eu pego 20 e multiplico por 3, cada aresta está sendo levada em conta em, em, em duas faces, né? Vocês estão de acordo? Cada aresta divide duas faces. Ela está em duas faces desse polígono. Se eu simplesmente pego o 20 e multiplico por 3, cada aresta está contada duas vezes. Então, o número de arestas é 20 vezes 3 sobre 2. O que é isso? Só para ficar mais claro, é o número de faces, tá? Que é 20, vezes o número de arestas por face sobre 2, certo? Sobre 2 para não contar duas vezes cada um. Então, eu sei que no icosaedro eu tenho 30 arestas. Para saber qual é o número de vértices, eu posso fazer um argumento parecido, mas aí eu teria que ver qual é a figura, certo? Que seria o seguinte, se eu olhar aqui na figura, aqui para esse vértice, por exemplo, pronto, nesse vértice incidem quantas arestas? Tem 5, né? Então eu podia tentar fazer alguma análise nesse sentido aí também, tá certo? Mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte: tem uma fórmula que relaciona para qualquer poliedro convexo o número de vértices com o número de faces com o número de arestas. Alguém se lembra como é que é essa fórmula? É a relação de Euler. Essa mesma. Ela diz que o número de vértices
mais o número de faces é o número de arestas somado com 2. Relação de Euler ou de Euler, depende de como que você quiser pronunciar. Então, se eu sei o número de arestas, que eu sei, e se eu sei qual é o número de faces, que eu sei também, eu sei qual é o número de vértices automaticamente, tá? Então, como é que fica aqui? A gente teria V mais 20 igual a 30 mais 2. Então, V é 12. Então, qual o número de diagonais aqui? Vamos fazer assim. D, né, o número de diagonais vai ser. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, ó, a combinação do número de vértices 2 a 2. Depois, subtraio do número de arestas. Depois, subtraio do número de diagonais das faces, que não tem nenhuma também, porque todas as faces são triângulos. Então, eu vou ter combinação de 12 para escolher 2, menos número de arestas. Então, menos 30, menos diagonais das faces, que não tem nenhuma, porque é tudo triângulo. Então, combinação de 12 para escolher 2 fica como 2 vezes 1 embaixo, 12 vezes 11 em cima, menos 30. Então, 12 com 2 dá 6, 6 vezes 11, 66, menos 30, então, tem 36 diagonais no i, em um icosaedro, tá bom? Vamos ver no dodecaedro. Deixa eu pegar aqui o certo desenho de um dodecaedro para vocês verem. Ele é assim, ó, certo? Ele é assim. Então, que informações que eu tenho aí, certo, sobre ele, a partir do nome e a partir da figura que eu estou visualizando aí agora? Eu sei que ele tem 12 faces e que as faces são todas pentagonais, certo? Se eu não soubesse dessa informação, eu não tinha como resolver, tá? Ou eu tinha que saber como é a figura, ou eu tinha que me lembrar disso, que as faces de um icosaedro são triângulos e que as faces de um dodecaedro são sempre pentágonos. De um dodecaedro regular, tá? E de um icosaedro regular. Então, de novo, vamos ver quantas arestas que tem no dodecaedro regular. Mesma ideia de antes. Vamos lá. Eu tenho 12 faces, certo? Cada face tem 5 arestas, porque todas são polígonos de 5 lados, pentágonos. Só que aí, como cada aresta está em duas faces, para não contar duas vezes, divido por 2. 12 vezes 5, 60, sobre 2, 30. Tem 30 arestas, igual ao icosaedro. Repara que o icosaedro e o dodecaedro têm o mesmo número de arestas, né? Igual ao que aconteceu entre o cubo e o octaedro. Os dois tinham o mesmo número de arestas, ambos tinham 12 arestas. E para os vértices eu uso a fórmula de Euler, a relação de Euler, mais uma vez, ou relação de Euler. Como é que fica? V mais F igual a mais 2, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Vértices é o que eu quero descobrir, faces é 12, arestas é 30, tá certo? E então, 2 é 2. Aí eu vou ter aqui 32 menos 12 dá 20. Então eu tenho 20 vértices. Aí foi igual de novo. Da mesma forma que aqui, um tinha 8 vértices, o outro tinha 8 faces. Um tinha 6 vértices, o outro tinha 6 faces. Aqui também inverte. Aqui, aqui, aqui também inverte. Um tem 12 vértices, o outro tem 12 faces. Um tem. Me perdi já aqui.
Pronto, 20 faces, o outro tem 20 vértices, certo? Com eles também tem essa inversão. Então vamos para a resposta. O número de diagonais aqui é o quê? Primeiro, eu pego o número de vértices que eu tenho, que é 20, e escolho 2, menos o número de arestas, então menos 30, menos o número de diagonais da face. Quantas diagonais tem em um pentágono? Eu posso simplesmente aqui sair ligando, né? Tem uma, duas, três, quatro e cinco. Tem cinco. Ou então eu posso pensar com algum argumento de combinatória também. Como é que eu vejo aqui, ó? Que é uma diagonal de um polígono, como eu falei lá no comecinho. Eu tenho que escolher dois vértices do polígono e ligar os dois. Mas esse segmento não pode ser uma aresta. Então, de quantas formas eu posso escolher dois dos vértices aqui, ó? Combinação de 5, 2 é 2, porque na hora que eu escolho esse vértice e esse, ou vice-versa, o segmento de reta que eu obtenho é o mesmo. E aí subtraio o número de arestas, o número de lados do polígono, que é 5. Então vai dar 2 vezes 1 sobre 5 vezes 4, menos 5. Então 5 vezes 4 dá 20, sobre 2 dá 10. 10 menos 5 dá 5, certo? Se quiser também tem uma, tem uma fórmula para o número de diagonais de um polígono de n lados, tá? É n vezes n menos 3 sobre 2. Mas não precisava saber disso, não. Você podia usar só combinatória aqui. Tá? Ou seja, todos os lados têm 5 diagonais. Todos os lados não, desculpa. Todas as faces têm 5 diagonais. Então eu tenho que subtrair o quê? 5 diagonais por cada face. 5 vezes isso é 12, tá? Então como é que vai dar aqui? Nessa combinação eu vou ter 20 vezes 19 sobre 2 vezes 1, menos 30, menos 5 vezes 12 dá 60. Então 2 com 20 dá 10. Ficou 10 vezes 19 dá 190, menos 90, 100. Então, no dodecaedro regular, tem, é, é, tem 100 arestas, tá certo? Eu vi que alguém levantou a mão aí, pode perguntar, tá? Professor, fui eu. Naquele cálculo que o senhor fez da diagonal da face, usando o princípio da contagem, eu não entendi porque o senhor Uhum. subtraiu 5. Por causa do seguinte, ó. Para fazer alguma diagonal, eu tenho que chegar aqui e escolher dois dentre esses 5 vértices. Se eu escolher esses dois, beleza, deu uma diagonal. Mas e se eu escolher esses dois aqui? Isso vai ser uma diagonal? Não, né? Então não é simplesmente chegar lá e dos 5 vértices eu escolher dois. Porque tem algumas dessas escolhas que vão ser arestas. E a aresta não é diagonal, tá certo? Então por isso que eu tenho que subtrair aqueles 5, porque eu estou subtraindo as 5 arestas. Estou subtraindo os lados do polígono. Eu quero só segmentos que liguem dois vértices que não sejam um lado. Tu entendeu agora? Ou não? Entendi mais ou menos. É porque. Mas eu acho que é porque tem a ver por conta do formato, né? Que é fechado. Ente- Não, vê, deixa eu.
Deixa eu fazer aqui, ver. Pronto, um pentágono aqui, tá? Se eu vou fazer alguma diagonal, o que é uma diagonal disso? É um segmento que liga dois vértices que não formem um lado do polígono. Então, isso aqui não é uma diagonal, não, tá? Esse aqui não é diagonal. Não é diagonal. Esse aqui é. Então, se eu digo simplesmente que eu vou fazer combinação de 5 para escolher 2, eu estou pegando esses 5 vértices que tem aí e estou escolhendo 2 de qualquer maneira. Pode ser que os dois que eu escolho sejam esses dois aqui, que não formem uma diagonal. Então, simplesmente combinação de 5 para escolher 2 não vai me dar o número de diagonais, vai me dar o número de formas de eu escolher dois dos 5 vértices sem importar a ordem. Mas algumas dessas escolhas são lados. Então eu tenho que descontar os lados que eu, que eu, que eu poderia escolher. Eu tenho que pegar todas essas combinações que não são lados. Por isso que eu subtraio 5, porque 5 é o número de lados do polígono. Tá certo? Entendi agora. Tá certo. Obrigado, E professor. fosse hexágono. Aí ele tem Oi? 6 lados. Aí ele teria quantas diagonais? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que acabou. Aí vamos ver se são realmente 9. Você pega combinação de 6, 2 a 2. Quanto é que dá isso? 6 vezes 5 sobre 2 dá 15. Só que 15 não é o número de diagonais, porque dentro dessas 15 tem os lados do polígono. Então eu tenho que pegar essas 15 e subtrair os lados. Quantos lados são? 6. 15 menos 6, 9 realmente. Certo? Perfeito, muito obrigado. Beleza, né? Pronto. Aí para a gente finalizar, ó, então, rapidinho. A que Tarcísio falou seria o perímetro do pentágono. É mais ou menos isso. Não é o perímetro, porque o perímetro é a soma das medidas dos lados, tá? E aqui eu não estou subtraindo a soma das medidas, estou subtraindo só o número de lados que eu tenho. Tá certo? Aí agora, a última aqui, né? A letra B deu o quê? Tinha dado 36. A letra C deu 100. Então, aqui foi 36, aqui foi 100. E o prisma, agora, é, como é que é um prisma hexagonal regular? Esse é mais fácil de desenhar. Aí que o meu mouse tinha bugado aqui. Então, eu vou ter alguma coisa assim, certo? Prisma hexagonal regular é uma figura assim, tá? Esse aqui que é o prisma hexagonal, certo? Regular. A única diferença dele com relação aos outros é que nos outros todas as faces eram do mesmo tipo. Aqui não, aqui tem duas faces que são as bases, né? Tem um em cima e um embaixo que são hexágonos, e tem as faces laterais que são quadriláteros, certo? São na realidade retângulos. Então isso muda só um pouquinho, mas a ideia continua a mesma. Eu vou ver o número de vértices que tem aí. Quantos vértices tem aqui? Tem 12, né? Tem 6 aqui em cima, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 aqui embaixo. Então tem 12 vértices, certo? Quantas arestas que a gente tem aqui? Tem 6 em cima, 6 embaixo
e 6 laterais, que vão de um vértice de baixo para um vértice de cima. Então, tem 18 arestas. Certo? As faces laterais são quadriláteros, tá? As faces são, vamos lá, faces são 6 quadriláteros e são 2 hexágonos. Certo? Então, vamos usar o mesmo raciocínio das outras letras. O número de diagonais vai ser o quê? Combinação do número de vértices 2 a 2, menos o número de arestas, menos o número de diagonais das faces. Quanto que dá as diagonais das faces aqui? Tem 6 faces que são quadrados, né? Quadrados. Cada quadrado tem 2 diagonais de face. E 2 faces que são hexágonos. E cada hexágono, como a gente viu aqui em cima, tem 9 diagonais. Então, quantas diagonais das faces que eu vou subtrair? Vamos lá. Primeiro a gente tem 12 para escolher 2. Fica 12 vezes 11 sobre 2, menos 18, menos diagonais das faces. Aí eu tenho, ó, 6 que são quadriláteros, cada um tem 2, então fica menos 6 vezes 2, menos 2 hexágonos, cada um tem 9, então menos 2 vezes 9. Resultado, 2 com 12 aqui, fica 6 em cima, 66, menos 18, menos 12, menos 18. 18 com 18 fica 36. 66 menos 36 dá, dá 30, tá certo? E 30 menos 12 dá 18. Tá certo? Alguma dúvida? Se vai ter aula de revisão, vai sim, mas só mais perto da prova, né? Ainda falta mais algumas semanas. Certo? Falta uma semana, no caso. Semana que vem não seria aula de revisão ainda, seria na outra, né? Que é dia 23 a prova. Então, Professor, na aula síncrona da semana da prova, seria de revisão. Certo? sua prova vai ser online, é? Oi? Sua prova vai ser online, é? E isso é a primeira prova em online. A segunda prova vai ser presencial. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Se vocês quiserem perguntar algo, ainda fica à vontade depois, tá?